Boa noite. Continuando, tá? Nós vamos falar um pouco sobre os padrões culturais. Padrões culturais são costumes, tradições relacionados à cultura que nós repetimos na sociedade sem parar para pensar na existência deles. Exemplos de padrões culturais, tá? Por exemplo, na nossa sociedade não é comum o homem usar saia. Então, não é nosso padrão cultural o homem usar saia. O homem usa shorts, calça. Porém, em algumas sociedades como a Irlanda, lá é comum o homem usar saia. Lá, o homem usa saia naturalmente. É um padrão cultural deles. É um padrão que eles repetem da cultura, uma tradição que é repetida, tá? Outro exemplo, em algumas sociedades como a indiana, o homem usa vestido, tá? É padrão cultural deles. Na nossa sociedade, o homem não usa vestido, a não ser que ele seja um padre, tá? Não é o nosso padrão cultural o homem usar vestido. Um outro exemplo, em algumas sociedades é comum o homem chegar, dar um beijo no outro homem e um abraço, tá? É um padrão cultural deles, até mesmo porque nessa sociedade geralmente existe um machismo muito grande, então a relação que se dá de respeito é entre os homens e não entre as mulheres. Então é muito comum chegar dois homens, dar um beijo no rosto e um abraço, é o padrão cultural deles. Na nossa sociedade, o padrão cultural é o homem não se beija, o homem não se abraça, senão ele já vai ser visto com preconceito, na verdade, como se não fosse algo natural, tá? Isso são exemplos de padrões culturais, mas exemplos de padrão cultural. O Dia dos Namorados é um padrão cultural, né? Que se instituiu que você tem que trocar presente. A Páscoa, a questão do dar ovos é um padrão cultural, você fica repetindo, né, sem parar para pensar. No Natal, a troca de presentes é um padrão cultural, você fica repetindo sem parar para pensar. Um outro padrão cultural que existe na sociedade é a questão da forma como a mulher é educada e a forma como o homem é educado, tá? E esses padrões culturais, eles vão formar a nossa personalidade, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Um padrão cultural na nossa sociedade. A menina, ela é menininha, ela vai ganhar, quando criança, casinha, boneca, né? Então, com isso, você está pretendendo formar determinada personalidade na menina. E que personalidade que é essa? Vou deixar para vocês pensarem e responderem sozinhos. Na nossa sociedade, é um padrão cultural, quando o menino é criança, dá bola, dá carrinho. Com isso, você está formando uma determinada personalidade no menino. E que personalidade que é essa? Vou deixar também para vocês pensarem e responderem. A professora, não entendi, como assim personalidade? Esses padrões culturais, eles vão formar quem nós somos, tá? Isso é a nossa personalidade. Então, na medida que a menina, ela ganha casinha, boneca, tá? Quando ela crescer, o que ela vai fazer da vida? Isso é a sua personalidade. Na medida que o menino ganha carrinho, bola, tem mais liberdade, por aí vai, quando ele crescer, o que ele vai fazer da vida? Essa é a personalidade que você está formando nele, tá? Então, isso é a forma como os padrões culturais, esses costumes, essas tradições que existem na sociedade vão formar a nossa personalidade. Tem uma atividade lá também no Google Sala de Aula, tá? O que vocês vão ler? Vocês vão ler um livrinho muito pequenininho, de 4 páginas, tá? E que eu vou mandar em PDF e vocês vão responder uma questão lá, tá? Que questão é essa, tá? Quem estuda sobre essa questão dos padrões sociais e a formação da nossa personalidade
são duas antropólogas, tá? Antropóloga é aquele que vai estudar a cultura, tá? É a Margaret Mead e a Ruth Benedict, tá? A Margaret Mead, ela estudou mais a formação da nossa personalidade. E aí ela fez um estudo, tá? Ela estudou uma sociedade da Nova Oceania chamada Chambuli, tá? Ela foi lá e estudou essa sociedade. E o que ela percebeu? Que existia uma diferença na personalidade do homem e da mulher na sociedade, tá? Então, que diferença é essa? Nessa sociedade dos Chambuli, a mulher, desde criança, ela era educada para ser mais empreendedora, para ter liberdade. Então, nessa sociedade dos Chambuli, é a mulher que exerce o papel de poder econômico, é ela que trabalha, é ela que toma as decisões. Já o homem, desde pequeno, ele é criado, educado para ser mais sensível, para se preocupar com as aparências. Então, nessa sociedade dos Chambuli, o homem ele vai se preocupar mais com as questões da estética, da casa, da aparência. Nessa sociedade em si, quem exerce o poder é a mulher, tá? O que vocês vão fazer então na atividade? Vocês vão ler o livro que eu vou postar em PDF e vão responder qual é a diferença que existe entre a nossa sociedade e a sociedade do Chambuli, tá? Em relação ao papel do homem e da mulher na sociedade. Então, a atividade vai estar lá no Google Sala de Aula. Fala tchau. Tchau.